Avisos incessantes. Um deslizamento de terra. Todos os dias. A Bíblia materializada no que vemos, mostrando a urgência de se tomar uma decisão. E mesmo assim, há quem viva como se o tempo nunca fosse acabar. Mas a história de um homem do passado serve de exemplo para quem ainda hoje não entendeu o aviso. Alertas do fim. Episódio de hoje: a sentença do mundo. Você já sabe que o mundo não está normal e que tudo o que vemos são sinais já previstos há milhares de anos. As mensagens recebidas de alerta de que o tempo está se esgotando nos apressam para que estejamos prontos para ser tirados deste mundo que vai pegar fogo antes que ele comece a arder. Mas não são poucos os que, mesmo sabendo, não reagem à urgência. No primeiro livro da Bíblia, a história de um homem que, diante da sentença dada ao lugar onde ele morava, agiu exatamente assim. Ló, sobrinho de Abraão, em Sodoma, cidade que chegou ao ápice da degradação, onde ele era o único homem justo, foi avisado por anjos enviados por Deus de que deveria se preparar depressa para não estar ali quando viesse a destruição. Mas, apegado à sua vida naquele lugar, ele se demorava. Com os minutos contados para o fim, mesmo com tantos avisos, tantos alertas para que se estivesse pronto e se apressasse, era questão de vida ou morte. No último instante, os anjos tomaram Ló e sua família pela mão e os arrebataram para fora de Sodoma, antes do fogo arder. O mundo já recebeu a sentença. Está condenado ao fogo. E o que vai acontecer a este mundo depois do arrebatamento será muito pior do que o destino de Sodoma. E por meio de tantos sinais que vemos todos os dias, cada vez mais frequentes, cada vez mais urgentes. Deus tem chamado os justos e os que querem se consertar para que estejam prontos para subir quando o Senhor Jesus vier arrebatar sua igreja. Mas mesmo com tantos avisos, muitos ainda se demoram. Demoram a se decidir, demoram a abandonar o pecado, demoram a se batizar, demoram a obedecer, demoram e demoram e demoram, estando tão enraizados em prazeres quanto Ló estava enraizado em Sodoma. Na decisão de Ló, quase não deu tempo. E por fim, ele teve tempo de sair. Mas o arrebatamento será em piscar de olhos. E será tarde demais para quem se demorar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Não despreze o aviso. Nós vimos ali no vídeo ele falar acerca de Ló. E sobre ele Jesus falou assim: como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de quem? De Ló. O que acontecia? Como que era nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Quer dizer,
não era diferente dos nossos dias. Sim ou não? Não era diferente dos nossos dias. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, enfim. Mas, palavras de Jesus, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu o quê? Fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Aí Jesus falou, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de quê? De manifestar. Quer dizer, como foi naquele tempo, será também quando o Senhor Jesus, ele se manifestar. E aí ele diz assim, embora as profecias que antecedem a volta do Senhor Jesus estejam se cumprindo, como guerras, fome, terremotos, esfriamentos do amor e tantas outras, a maioria das pessoas segue como? Insensível a esses. Já viu quando entra por aqui e sai por aqui? É isso. Insensíveis. E ele diz, isso acontece porque a preocupação humana gira em torno somente da sua vida o quê? Terrena. A busca exagerada pelo sucesso e pelo prazer, além da ansiedade para alcançar os objetivos o quê? Pessoais. Tudo isso tem feito com que as pessoas negligenciem o arrependimento e o quê? E a salvação. Então você vê, por que mesmo vendo as pessoas não conseguem, sabe, é como foi falado algumas semanas atrás, mesmo ouvindo a sirene alertando o que há de acontecer, por que você não vê as pessoas correndo buscar o abrigo de Deus? Porque só Deus é quem pode salvar ou poupar alguém do que vai sobrevir ao mundo. Só Deus é quem pode. Você vê que nos tempos de Ló, a Bíblia diz que veio a destruição para todos. Quando ele fala aqui no versículo 29, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu o quê? A todos. Consumiu a todos. Quando ele fala todos, é criança de colo, é o senhorzinho, uma senhorinha, compreende? Aqueles que nós pouparíamos. A Bíblia diz que quando veio a destruição, ela veio para todos. E assim vai ser também, palavras de Jesus, né? Palavras de Jesus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de quê? De manifestar. Então, nessa primeira parte aqui, nós vimos que as pessoas estão insensíveis, elas estão entorpecidas, porque a mente dela, os olhos dela, não estão no céu, mas estão nas coisas da terra, as coisas desse mundo. As coisas desse mundo, elas são terrenas. Qualquer conquista que você, eu, nós venhamos ter aqui nesse mundo, só vai durar por um certo período de tempo. Compreende isso, sim ou não? E nada do que você e eu venhamos conquistar nesse mundo pode salvar. A pessoa pode construir uma fortaleza, um castelo forte, mas quando o Filho do Homem vier, o castelo que ela construiu não vai poder defender ela. As muitas riquezas que ela acumulou, também não. Por um pouquinho de tempo, vai dar para ela um respiro. Os primeiros 3 anos e meio. Só que também vai ser a perdição dela. Porque a condição da pessoa vai fazer ela aceitar a imposição que o mal trouxer em forma de salvação, que é a marca da besta. E naturalmente ela vai se condenar por toda a eternidade.
Então, os olhos, sobretudo nossos que conhecemos a palavra, que estamos sendo avisados, no mínimo, que estamos sendo avisados, Deus espera que a gente volte os nossos olhos então para o céu, e se preocupe mais com o céu do que com a terra. Pastor, mas eu vivo na terra, eu tenho compromissos aqui. Sim, mas entenda que o seu compromisso maior tem que ser com a salvação da tua alma. Porque se você morrer hoje, amanhã vai ter alguém administrando o que é seu, vai ter gente brigando para administrar o que você deixou. Não vai nem acabar de secar as lágrimas direito, já vai estar dando entrada lá. Ou não é assim que acontece? É assim que funciona. Então, a sua, minha, nossa preocupação maior tem que ser com o céu. E você vai ver no finalzinho o que Jesus diz sobre isso. Então ele continua dizendo assim: porém, como no passado, Deus tem enviado o quê? A sua palavra. Para quê? Para alertar e salvar a todos os que têm vivido nessa condição espiritual. Como foi no caso de quem? De Ló. A Bíblia diz assim, e ao amanhecer, os anjos apertaram com quem? Com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças aonde? Na injustiça dessa cidade. Só que a Bíblia diz assim, ele, porém, o quê? Demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da onde? Fora da cidade. Quem é aqueles anjos, hein? Porque Deus enviou os anjos. Quem eram aqueles anjos hoje? Somos nós que estamos anunciando para você. É a gente que às vezes vem, como que os anjos fizeram com Ló? Ele primeiro já falou, chegou dizendo, é hoje, corre, apronta, apressa, resolve, tem que resolver, vamos embora. Compreende? Não é o que a gente tem feito ultimamente? Cada dia mais. Você nunca ouviu tanto se falar de salvação como você tem ouvido nos dias atuais. Ninguém vai poder dizer assim, ninguém me avisou. Porque como Deus enviou os anjos lá para alertar, para avisar, enquanto ainda havia tempo para Ló e a sua família, Deus tem enviado também para cada um de nós, sim ou não? O anjo que às vezes tem que pegar na mão, é ou não é? Imagine só, os anjos falam, vamos. Eu fico imaginando a cena. E Ló caçando coisa, vendo se estava faltando alguma coisa, e deixa eu ver se estou levando meus documentos, a outra lá penteando o cabelo, pensa aí, a outra preocupada em botar joias e não sei o quê, e os anjos falaram, vamos logo, pegou na mão delas e tiraram a força, e às vezes a gente se vê fazendo isso, às vezes a gente faz, quando você vê o pastor, ele pegando no seu pé, é o anjo, é o enviado de Deus, lutando pela sua salvação. Eu sei que a gente acaba tomando o nome de chato, é ou não é? Tá bom, a gente não tem problema. Mas quando você vê alguém pegando no teu pé, você pensa, antes de você pensar assim, vai pegar no pé de outro, mas só tem eu aqui. Antes de você pensar isso, lembra, é Deus enviando alguém para lutar pela sua salvação. Os anjos não estavam ali por estar, eles estavam ali lutando pela salvação de Ló e da sua família. Compreende assim ou não? Então, às vezes, a gente nos vê assim, porque Deus está fazendo de tudo para salvar a alma dela. E às vezes a pessoa está o quê? Se demorando para tomar uma atitude, demorando para largar o pecado. O pecado está matando ela, o pecado está levando ela para o inferno. Se você não sabe qual a função do pecado, eu vou te dizer, a função do pecado é separar você de Deus e levar você para o inferno.
essa é quando eu falo você, todos nós. Essa é a função do pecado. Fazer separação entre nós e quem? E Deus, e conduzir a gente ao inferno. Essa é a função do pecado. O pecado, ele gruda na pessoa e fala assim, ó, se envolve aqui comigo, deixa Deus para lá. Se você está no pecado, você sabe disso. Se você já viveu no pecado, na prática do pecado, então você sabe disso. Que você não tem nem coragem, às vezes, nem disposição. Coragem não, mas disposição para falar com Deus. As coisas de Deus é uma canseira. Mas é porque você está de mão dada com o pecado. Então o pecado, primeiro, separa você, a pessoa, de Deus. E vai então conduzindo a pessoa, vai enrolando a pessoa, sabe? Já viu quando você pega para uma viagem e tem alguém bem falante? Você sendo do lado de alguém que fala pra caramba, e fala e conversa, e quando vai ver, já chegou. Parece que chegou mais rápido, é ou não é? Por quê? Porque aquela pessoa vai conversando, enfim, e vocês foram se distraindo naquela conversa, quando foi ver, já estava lá. Nem viu a hora passar. É isso que o pecado ele faz com a pessoa. Então ele vai te enrolando, ele vai enrolando a pessoa, vai enrolando, e o tempo está o quê? Passando. Aí quando a pessoa ela está no ponto, porque ela já está separada de Deus, ela já não ouve mais alerta nenhum, então o pecado vai lá, joga ela e volta para buscar outro. Essa é a função do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O resultado do pecado é a morte. Quem entende isso? Então, se você está demorando para largar o que está te levando à morte, toma uma decisão hoje. Você vê que Deus não está condenando você, que talvez esteja nessa situação. Deus não está te condenando. Ele não está te julgando, não está condenando, mas pelo tanto que Ele te ama, Ele está avisando. Pelo tanto que Ele amava a Ló e a Abraão, Deus enviou o anjo lá, os anjos lá, para avisar, e não só para avisar, mas chegou uma hora que teve que pegar onde? Pela mão, sair arrastando. Então não fique demorando não. Se você está andando com quem você não deve, Deus já falou para você, para. Então, para de ficar demorando, toma logo a atitude que você sabe que você tem que tomar. Pastor, eu sei que tem que me batizar nas águas, mas eu estou me preparando, você está demorando. Jesus falou, eis que eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Batiza logo, poxa, para de enrolar. Não, pastor, que só estou resolvendo. O que você tem que resolver? Então vai lá e resolve agora, imediatamente. A gente está tratando aqui, pessoal, da salvação da sua alma. E eu falo da sua, é Deus falando também comigo. A gente está falando aqui da nossa eternidade. Quem falou isso aqui foi Jesus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus disse, vai ser igual foi nos dias de Ló. Ele diz assim, mas muitos têm se demorado para se arrepender e para aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Mesmo os anjos, os pastores, apertando, ou seja, insistindo aonde? Na palavra. Mesmo assim, ele diz, é impossível conquistar a salvação se o coração estiver preso aos prazeres e pecados deste mundo. E ele, Jesus, nos fez um alerta. Qual foi o alerta que Jesus fez? Você abriu aí Lucas 17? Abriu? É bom ver na Bíblia, né? É bom você ver na Bíblia. No versículo 32. O que Jesus falou? Lembrai-vos da mulher de quem? Da mulher de Ló. Ele manda a gente lembrar da mulher de Ló. Você lembra o que a mulher de Ló fez? Será que você lembra? Porque está mandando lembrar, então vamos lembrar. Vamos puxar na nossa memória, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Você sabe que para a mulher de Ló não houve salvação. Mesmo Deus tendo enviado os anjos
Mesmo os anjos tendo pego ela, como todos os demais, pelas mãos para tirar, para salvar. Mesmo com todo o esforço, com tudo que Deus podia fazer, para ela não houve salvação. E Jesus falou: lembra dela. Como quem diz assim, não cometa o mesmo erro que ela. Pastor, qual erro que ela cometeu? Gênesis 19, 26. Olha só o erro dela. E a mulher de Ló, o que ela fez? Olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O pecado dela foi ter olhado para trás. É aquela pessoa que ela está na igreja e ela deixou certas coisas, enfim, ela adotou novos hábitos, mas ela está sempre olhando para onde? Para trás. Ela sente saudade, compreende? Ela sente saudade. Ela não vai mais lá no forró. Ela não vai mais. Mas quando ela ouve, ela tem saudade. A pessoa, ela deixou aquilo, mas aquilo ainda não deixou ela. Compreende isso, sim ou não? Eu não sei qual era o passado. Cada um de nós tem o nosso passado, é ou não é? O nosso passado nos condenaria se nós não estivéssemos em Cristo. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, agora nova criatura é. As coisas antigas já o quê? Passaram. Então se você largou o pecado, abandonou a vida velha, então você não tem do que se envergonhar. Às vezes o diabo vai usar pessoas para tentar fazer você lembrar do que você fazia de errado. Compreende, sim ou não? Vai usar pessoa para agora que você está pegando firme, para falar assim, depois de aprontar, agora quer dar uma de santinha na igreja. Agora quer dar uma de santinho. Às vezes você vai ouvir isso, mas você não tem que, esse tipo de palavra, você descarta, você tira de letra. Porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já o quê? Já passaram. E diz mais, eis que se fizeram novas. Acabou. Então, seu passado, o meu passado, o nosso passado, ele já não nos condena mais. Se alguém está em Cristo. Mas se de repente você diz assim, pastor, eu ainda tenho uma pontinha, ainda tem uma coisa em mim que, sabe, às vezes tem coisa que eu ainda não cortei. Eu ainda guardo certas coisas do tempo que eu fazia coisa errada. Pastora, hoje eu já não me prostituo mais, mas eu tenho um vício da pornografia. Quer dizer, eu não peco com outros, mas na privacidade do meu quarto ou de onde for, então ali eu continuo ainda pecando. Quer dizer, a sombra do pecado ainda está sobre a pessoa, ainda está sobre ela. E por conta disso, essa pessoa ela ainda é a mesma pessoa, ela está sujeita a cair no mesmo erro. Ela está na igreja hoje, mas ela não nasceu de novo. Não houve verdadeiramente um arrependimento. Às vezes ela está na igreja porque na igreja ela foi acolhida, na igreja alguém sorriu para ela, alguém abraçou. Está na igreja por gratidão, porque foi curado, foi curada. Mas se não houve um arrependimento, e o arrependimento caracteriza pela conversão, a mudança de atitude, sabe? E é radical mesmo. Pastor, mas não, acho que a gente não pode ser radical. Tem que ser radical. Quando se trata de pecado, é radical. Se eu sou uma pessoa que eu tinha um vício, a minha fraqueza era um vício, então agora eu passo longe de bar, eu passo longe de onde eu sei que tem lá uma boca de fumo, uma biqueira. Eu passo longe, porque eu sei que ali estava uma fraqueza minha. A minha fraqueza era a mulher, então agora não quero nem amizade. Se eu sou casado, então a minha amiga é minha esposa. Sim ou não? Eu vou ficar de gracinha com outra mulher?
A esposa, a mesma coisa em relação a quem? Ao marido. Porque eu não quero cair, eu sei qual é a minha fraqueza, eu sei aonde o diabo um dia me derrubou. E eu não quero cair. Eu não quero me afastar de Deus e correr o risco de sofrer. Ele diz assim: quantas pessoas, como a mulher de Ló, também têm olhado para trás e não têm considerado os alertas que têm recebido. Pessoas que começaram a caminhada com Deus e de repente estão olhando para onde? Para trás. Você está pensando em sair da igreja. Você está pensando em sair. Você vai sair da igreja, você vai voltar para onde? Para o lugar de onde você saiu, de onde Deus te tirou. Foi uma guerra, Deus ter te tirado de lá. Porque se você sair da igreja, você vai voltar. Está olhando para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus mandou lembrar. Esquece não de onde Deus te tirou. Ele diz, e curiosamente, almejando, sentindo saudades da vida secular. Secular é mundana. A vida mundana aí, que tinha. É incrível isso. Mas nós temos visto isso acontecer aos montes. Aos montes. São pessoas que ainda têm um apego ao que ficou para onde? Ficou para trás. Como bens, amizades, lembrança de relacionamentos que não deram o quê? Certo. Às vezes, de repente diz assim, poxa, pastor, eu quando fazia as coisas erradas, olha, não faltava dinheiro no meu bolso. Eu ganhava dinheiro, eu não ficava sem dinheiro. Mas era usando meios o quê? Errado. Hoje você é homem de Deus. Hoje você é uma pessoa correta. Hoje você é uma pessoa honesta. E de repente você fala, pastor, só que o bolso está hoje vazio aqui. Está vazio aqui. Aí você fica olhando, você fica lembrando do passado. E aí vem o diabo falando assim, lembra? Poxa, mas se você quiser, você pode ter de novo. Então ele diz aí, são pessoas que ainda têm um apego ao que ficou para trás. Como bens, amizades, lembrança de relacionamentos que não deram certo, a perda de um ente querido e tudo mais que precisou o quê? Abandonar. Tem coisa que se você quer Jesus, você precisa o quê? Abandonar. E se você abandonar, não volte atrás. Amém? É o preço pela salvação. Pastor, e se eu não quiser abandonar, tudo bem, desfrute disso por um tempo, mas depois você vai ter que pagar o preço. Não tem jeito, todo mundo vai ter que pagar, não é? Todos nós vamos ter que pagar. A diferença é que uns preferem pagar antes para desfrutar depois. E outros preferem desfrutar durante a vida, mas, querendo ou não, vai pagar depois. E por toda a eternidade. Então é melhor pagar o preço hoje. Então, larga isso que te dá prazer por um pouquinho de tempo. É um pouquinho de tempo. E depois vem a consciência pesada, depois vem a frieza espiritual, e depois vai vir as consequências do pecado, porque o pecado, no primeiro momento, ele agrada para ter a sua atenção, aí ele engana, ele ilude um pouquinho, mas depois ele dá a rasteira, ele mostra a verdadeira face. Você pode ver que todo pecado tem uma consequência. Todo pecado. Ele finaliza dizendo assim, o Senhor Jesus nos deixou um ensinamento que, se posto em prática, nos livrará da condenação e nos garantirá a salvação eterna, quando ele disse assim, vê aí no versículo 33, vê aí na Bíblia. O que ele disse? Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salvá-la. Olha que legal. Pastor, como assim? Qualquer que procurar salvar sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, vai salvar. Como assim? Tendo uma coisa é salvar a vida. Uma coisa é você buscar salvar a sua vida.
Outra coisa é você buscar salvar a sua alma. Amém? O que é salvar a sua vida? Salvar a vida é se dar bem, é garantir o que as pessoas dizem assim, o futuro. Compreende? Não, estou garantindo aqui o futuro meu, dos meus filhos. Só que esse futuro aí que você se refere, é um futuro de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quando quem quer salvar a sua alma, está falando de um futuro, de uma eternidade, que não se acaba. Você entende isso? Então, quando a pessoa ela quer salvar a sua vida, então ela faz qualquer negócio para garantir sua estabilidade, para garantir o prazer, para garantir que ela vai ter suas regalias, enfim, para se dar bem. Porque na vida, todo mundo quer buscar um lugar ao sol. Não é assim que funciona? Todo mundo quer buscar um lugar ao sol, todos nós. Agora, não se prenda apenas a isso. Não se restrinja a isso. Porque quem procurar só salvar a sua vida, vai acabar perdendo. Agora, se você se dedicar a resguardar, a garantir o futuro da sua alma com Deus, então, no final é você quem vai ganhar. Amém? Você que ouve assim, fique de pé, por favor. Você que ouve assim das pessoas, as pessoas falam assim, ih, fulano, ó, você é tão novinho, você é tão novinha, perdendo tempo na igreja, você está perdendo sua juventude. Vai curtir, menina. Não é assim? Vai curtir, ó, essa vida só se vive uma vez. É por isso mesmo. É por isso mesmo que eu tenho que garantir logo a salvação da minha alma. Porque depois eu não vou ter outra chance. Mas o mundo não fala isso. Eles dizem que a gente está perdendo. Não, Jesus está falando. Agora você escolhe em quem você vai crer. Jesus está dizendo, quem perder a vida nesse mundo, no final vai ganhar. Amém? No final vai ganhar. Então, eu prefiro ficar com a palavra do Senhor Jesus. Você quer salvar a sua vida ou você quer salvar a sua alma? Pastor, e a minha vida? Deixa ela na mão de Deus. Você acha que Deus vai te deixar na mão? Pensa aí, poxa. Quem aqui é pai ou mãe? Pai ou mãe? Se você é pai ou mãe, ó, teu filho pode já ter levantado o voo. Já foi viver a vida dele, é ou não é? Ele já está vivendo a vida dela. Mas se ele vier precisar de você, se ela vier precisar de você, não vai ter o teu cuidado? Vai ou não vai? Talvez você vai dar uma bronca, você vai falar, eu falei para você. Mas no final, você vai amparar teu filho. Você vai amparar tua filha. Sim ou não? Porque você é pai, você é mãe. Imagine Deus. Deus é pai. Então, se você entrega a vida na mão dele, para o mundo você está perdendo, mas está deixando na mão dele, ele vai cuidar de tudo. Amém? No dia em que entreguei a minha vida para Jesus, ele cuidou de tudo. É assim que Deus trabalha. Então, para o mundo você está perdendo, mas para Deus, você está buscando, alcançando a salvação da sua alma. Amém?